Olá, combatentes! Sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB. Hoje você vai saber todos os detalhes da tentativa frustrada dos Estados Unidos em invadir a Amazônia em 1993 e que foi impedida por uma mega e dissuasória operação do Exército e da Força Aérea do Brasil. Na descrição do vídeo estão as fontes, inclusive uma do New York Times, em que fala que os jornais brasileiros da época acusavam os Estados Unidos de tentar invadir a Amazônia através de uma operação militar partindo da Guiana, e onde o exército americano se defende das acusações. Vamos saber agora como tudo aconteceu. E só para você que curte assuntos militares e as Forças Armadas do Brasil, aliste-se agora em nossas fileiras se inscrevendo no canal. Fogo à vontade no like e vamos ao vídeo! Em dezembro de 1992, após o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello, o Brasil passou a ser governado por Itamar Franco, que era seu vice-presidente. Já em janeiro de 93, o candidato democrata à presidência Bill Clinton assume o poder nos Estados Unidos. Seu vice-presidente era Al Gore, um político de esquerda, conhecido por ser um ambientalista fanático e que já proferiu a seguinte frase, abre aspas, ao contrário do que os brasileiros pensam, a Amazônia não é deles, é de todos nós, fecha aspas. Ao assumir a vice-presidência dos Estados Unidos, Al Gore lidera um movimento na ONU e com apoio de vários governos europeus que pressionam Itamar Franco para demarcar e homologar a reserva indígena Raposa Serra do Sol, no estado brasileiro de Roraima, na fronteira com a Guiana. Essa é uma área riquíssima em pedras preciosas e onde está localizada a maior reserva de nióbio do mundo e que atrai até hoje um grande número de ONGs estrangeiras. Na verdade, o interesse internacional na homologação da reserva serviria como uma espécie de chancela do governo brasileiro de que naquela área havia uma suposta nação indígena e, com isso, facilitar os trabalhos de declarar aquela área de fronteira como independente do Brasil, se tornando o primeiro país indígena do mundo, com o qual eles poderiam negociar diretamente as riquezas do subsolo, principalmente o nióbio. No dia 8 de setembro de 93, um piloto civil brasileiro conhecido como Doné havia chegado com seu avião Cessna PT-BMR no município de Uiramutã. Ele estava trazendo de volta turistas que ele tinha levado até a cachoeira de Urinduíque, que fica na fronteira com a Guiana. A população da pequena cidade estava alarmada e agitada, pois o piloto disse que ao sobrevoar a fronteira, viu no lado guianês um gigantesco acampamento militar, bem às margens do rio Maú, que é a fronteira natural entre os dois países. Imediatamente, um sargento policial militar do posto da cidade comunicou o ocorrido para o 3º Pelotão Especial de Fronteira do Exército, que fica em Pacaraima, também em Roraima, mas na fronteira com a Venezuela. Paralelamente a isso, a Embaixada Brasileira em Georgetown, capital da Guiana, avisa ao governo brasileiro que 2 grandes navios de guerra, um americano e um britânico, haviam fundeado no porto da cidade e que grandes helicópteros de transporte de tropas estavam voando continuamente para o continente, sem que tivesse sido possível determinar o local para onde iam e por qual motivo. No dia seguinte, um capitão de infantaria do exército daquele pelotão de fronteira fez um sobrevoo pela região. O oficial pôde constatar que não eram militares da Guiana. Pelo número de barracas e pelas bandeiras nas hastes, pôde calcular o número de 600 soldados americanos e britânicos. E pôde flagrar um C-130 com a bandeira americana pousando em uma pista rústica e trazendo mais soldados para a região. No mesmo dia, moradores de Uiramutã avistaram a mesma aeronave sobrevoando 2 vezes no lado brasileiro da fronteira. A situação era potencialmente grave. O oficial comunicou imediatamente ao comando do exército em Brasília, que determinou que um destacamento de forças especiais se deslocasse para a região em uma missão de reconhecimento especial. As forças especiais, operando em sigilo na fronteira e ainda no lado brasileiro, observam a tropa estrangeira do outro lado do rio Maú, contabilizam número de soldados, número de peças de artilharia
helicópteros e confirmam que se tratava de uma tropa com características expedicionárias, que pareciam estar de prontidão, apenas aguardando ordens para agir. Caboclos brasileiros da região que vivem próximos ao rio Maú avisam as forças especiais que viram militares estrangeiros do lado brasileiro da fronteira. Esse era mais um indício de que uma invasão era iminente, já que antes de um assalto militar acontecer, forças especiais sempre realizam uma pré-operação de reconhecimento. Eram provavelmente a Delta Force americana e o SAS britânico reconhecendo o terreno. Imediatamente se iniciam patrulhas das forças especiais brasileiras para tentar localizar e eliminar as forças especiais estrangeiras, caso encontradas em flagrante invasão ao território brasileiro. Agora estava tudo muito claro, o Brasil estava prestes a ser invadido. O comando das Forças Armadas imediatamente deflagra uma mega operação de dissuasão, que a princípio deveria aparentar como uma simples operação de adestramento para a imprensa, para evitar alardes. Denominou como Operação Surumu, que é o nome de uma corriqueira operação de adestramento do Exército, e que se iniciou com uma demonstração clara de força. A Companhia de Precursores Paraquedista é lançada em sigilo na região para balizar o melhor local para o lançamento da Brigada Paraquedista, e pôde constatar que aquela tropa estrangeira dispunha apenas de mísseis antiaéreos portáteis e de curto alcance, e aparentemente não haviam aviões de caça na região. Então, aeronaves C-130 Hércules e C-115 Buffalo, escoltados por caças F-5 e Mirage 3 da Força Aérea Brasileira, lançam 850 infantes paraquedistas na região de Uiramutã, fora do alcance dos mísseis antiaéreos americanos. Os paraquedistas selecionam a melhor posição para cavar suas trincheiras e montam suas metralhadoras e peças de morteiro no alto das cotas. Precursores e forças especiais identificam que o assalto aeroterrestre em Uiramutã fez as tropas americanas tomarem uma posição defensiva no terreno. Agora estavam frente a frente, separados apenas pelo rio Maú, 600 soldados de infantaria americanos e britânicos, frente a cerca de 850 paraquedistas brasileiros, enquanto pequenos grupos de precursores, comandos e forças especiais brasileiros já operavam em sigilo em missões de reconhecimento especial no lado guianês, enquanto forças especiais americanas e britânicas faziam o mesmo em nosso lado. Caças Tucanos e a MX sobrevoavam a região prontos para realizarem ataques ao solo em apoio aos paraquedistas, enquanto a aviação do Exército e a própria Força Aérea se esforçavam para transportar para a região o maior número possível de soldados da 12ª Brigada de Infantaria Leve Aeromóvel e das Brigadas de Infantaria de Selva da região amazônica, ao ponto do pequeno aeroporto de Uiramutã não poder suportar o número de aeronaves que pousavam com soldados e depois decolavam para buscar mais tropas. Rapidamente o fronte é reforçado, o que aumentou a vantagem para 5.000 soldados no lado brasileiro, enquanto a FAB com seus caças fazia uma zona de exclusão aérea na região, inclusive com os voos civis ficando proibidos. Diante de tal afronta, o presidente Itamar Franco não homologou a reserva indígena, coisa que só aconteceu anos depois, já em outro contexto internacional, durante o governo Lula. E com tamanha demonstração de força das Forças Armadas Brasileiras, Al Gore entendeu que uma tentativa de tomada da reserva não se daria sem antes uma encarniçada batalha, que custaria a vida de muitos soldados americanos, e poderia iniciar uma espécie de nova guerra do Vietnã. É isso aí, combatentes! Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino de notificações e comenta aqui embaixo o que você achou desta operação. E um forte abraço!